Hoje aprenderemos um tema maravilhoso que está em Apocalipse 6,17. E o tema é: quem poderá subsistir? E na minha Bíblia está escrito assim: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? Joel 2, verso 11. Quem é que poderá subsistir? Que Apocalipse 6,17 fez aquela pergunta: quem poderá subsistir? E Joel 2,11 diz para nós também: e o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá suportar? Então aqui está uma descrição da volta do Senhor Jesus, né? Na volta do Senhor Jesus, quem poderá suportar? Quem poderá subsistir? Essa é uma pergunta. Malaquias 3:2, um pouco mais para frente, a gente encontra Malaquias 3, verso 2. Está escrito assim: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como sabão dos lavandeiros. Então, novamente a pergunta: quem poderá suportar no dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Quem? Porque Deus é poderoso. Quem poderá subsistir? Lucas 21, 36. Um pouco mais para frente, agora Novo Testamento. Lucas 21, 36. Na minha Bíblia diz assim: vigiai, pois, em todo tempo, e orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então Jesus nos exorta aqui para que possamos estar vigilantes, para naquele grande dia a gente não ser pego de surpresa, né? E para estar em pé diante do Filho do Homem, porque quem poderá suportar a vinda do Filho do Homem, que é Cristo Jesus, o nosso Deus, que morreu por nós? Quem poderá suportar? E a pergunta continua: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Com essa pergunta penetrante, a presente cena chega ao fim. Cada um dos 6 selos abertos mostra uma etapa diferente do grande conflito entre Cristo e Satanás. E todas elas ajudam a demonstrar a justiça de Deus perante o universo expectante. Então se faz uma pausa na abertura dos selos, pois há uma pergunta que requer resposta. Até aqui na descrição dos terríveis acontecimentos que procedem o segundo advento, não foi dado nenhum indício de que alguém sobreviveria a eles. Por isso é feito o dramático questionamento: quem é que pode suster-se? As visões de Apocalipse 7 interrompem a sequência de selos para apresentar uma resposta. Bem interessante, porque o Apocalipse 6:17 é uma pergunta que se faz quando acontece o final do 6º selo, né? Mostra os 6 selos e aí tem uma pausa. E a Apocalipse 7 apresenta ali no meio, dá essa pausa para apresentar o 7º selo, que nós entendemos que o 7º selo é a volta de Jesus, né? Então faz essa pergunta: quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? E a resposta está aqui, Apocalipse 7, de 1 a 4. Esses sim vão poder subsistir, que é a pausa do 6º selo para o 7º. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 7, de 1 a 4. E aí está a resposta: quem poderá subsistir? Esses vão poder subsistir naquele grande dia. 7, de 1 a 4. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subindo do lado do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo:
Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem árvores, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas o servo do nosso Deus. E ouvi a voz dos assinalados, e eram 144.000, assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, quem poderá subsistir? O 144.000, que Apocalipse 7,3 diz para nós que são os assinalados. E Apocalipse 7,3 diz que são servos do Deus vivo, ou seja, eles são servos de Deus, aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor, vivem em obediência, a luz que foi mostrada para eles. Os 144.000, então esses vão poder subsistir. Louvado seja o Senhor, porque Deus nos mostra tanto acontecimento terríveis, que mostra aqui no Apocalipse que vai acontecer, já está acontecendo no mundo, né? Mas vai ter um povo que vai poder subsistir, vai estar vivo na volta do Senhor Jesus em pé, pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor por isso. E tem um texto da irmã White, inspirado por Deus, que está em Vidas e Ensinos, página 191, diz para nós: agora é o tempo de prepararmos, ou seja, hoje é tempo de se preparar. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Então a salvação é para hoje, não é para amanhã. Hoje. O selo de Deus jamais, o que é jamais? Nunca será colocado à testa de um homem ou mulher impuro. O que é uma pessoa impuro? O contrário de puro, né? Então, Deus quer pessoas puras. Então, o selo de Deus nunca será colocado à testa de um homem ou mulher impuro. Jamais será colocado, ou seja, nunca será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amante do mundo. Então, pessoas que são cobiçosos, que tem a cobiça, que está nos 10 mandamentos, não cobiçará a mulher do teu próximo, nada do teu próximo. Então, pessoas que têm a cobiça, jamais receberá o selo do Deus vivo, ou amante do mundo. O que é uma pessoa amante do mundo? Uma pessoa amante do mundo que ama o mundo. É uma pessoa que está com o pé na igreja e está com o pé no mundo. É aquele famoso, como as pessoas dizem, Raimundo, né? O crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Jamais será colocado, ou seja, nunca, é a terceira vez que ela fala no mesmo texto, jamais, nunca será colocada à testa de homens e mulheres de língua falsa, pessoa que é falsa. Ela abraça você e te apunhala por trás. Uma pessoa falsa. Ela fala falsidade da outra. Ela não tem prova, mas ela fala maldade da outra. É uma pessoa falsa. Diz que é sua amiga ou amigo, mas ela te apunhala pelas costas. São pessoas covardes. Então jamais o selo de Deus será colocado em pessoas de língua falsa ou coração enganoso. Geralmente não, sempre, né? A pessoa que é falsa tem um coração enganoso. O que é uma pessoa de coração enganoso? Ela engana, ela difama. Então nunca o selo de Deus será colocado em uma pessoa assim. Todos que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. É interessante. Então todos que são candidatos para o céu, estão se candidatando, eles devem, pelo poder do Senhor Jesus, não pelos nossos méritos, que nós somos fracos, mas pelo poder do Senhor Jesus, ser imaculados diante de Deus, sem mácula, sem defeito. Outro texto que está em Cuidado de Deus, página 363, tão logo o povo de Deus seja selado na fronte, não é algum selo ou sinal que possa ser visto. Então ninguém vai ver que o outro está selado, não pode ser visto. Mas uma consolidação da verdade. Então, essa verdade tem que se consolidar na pessoa, aceitar a verdade do Senhor Jesus, que está na tua palavra, Bíblia e Espírito de profecia, e consolidar tanto intelectual como espiritualmente. Então, a pessoa aceita racionalmente e coloca em prática na sua vida, ou no espiritual, de modo que não possam ser abalados. Então, todos que vão receber o selo de Deus têm que receber a verdade, se consolidar na vida intelectual e espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Então, essa pessoa que aceita a verdade e coloca em prática nas suas vidas, no seu coração, nas suas mentes, elas não vão ser abaladas. Louvado seja Deus por isso.
Apocalipse 14, de 1 a 5. Vamos virar um pouco mais para frente, no Apocalipse 7 que a gente estava, Apocalipse 14, de 1 a 5. Uma ampliação do 144.000. Outro texto. E olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome do seu Pai. E ouvi a voz do céu, como a voz de muitas águas, e com voz de um grande trovão. Eu vi uma voz de arpista, que tocavam com suas harpas, e cantavam como cântico novo, diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vá. Esses são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, de 1 a 5. Então vamos analisar um pouco sobre esse texto de Apocalipse 14, de 1 a 5. Apocalipse 14, 1 diz que eles têm o nome do Pai nas suas testas. O que é o nome do Pai na testa? O que o nome significa na Bíblia? O nome sempre significa a característica da pessoa. Portanto, o nome significa o caráter. Vocês estão lembrados de Jacó? Jacó, o nome dele era o enganador. E quando ele lutou com Deus, o nome dele foi mudado em Israel. Aquele que lutou com Deus, aquele que venceu. Louvado seja o Senhor. Então, sempre o nome é uma característica. A gente vê ali Daniel e seus 3 amigos, Nabucodonosor mudou o nome deles, né? Para mudar, ver se consegue mudar o caráter dele, a cultura dele. Mas louvado seja Deus que não conseguiu. Então, o nome sempre tem uma característica da pessoa, o caráter. Então, os 144.000 têm o nome do Pai nas suas testas, eles vão ter o caráter semelhante ao de Cristo. Louvado seja o Senhor. Apocalipse 14, 3 diz que eles cantavam cântico que nenhum outro poderá aprender. Por quê? Porque é o cântico da experiência das suas vidas. Eles vão ter uma experiência, 144.000, vão passar os últimos acontecimentos até a vinda do Senhor Jesus, que outros não passaram. Então eles vão ter esse cântico especial que nenhum outro poderá aprender. Claro, nem Abraão, nem Moisés, não passaram a época deles. Eles tiveram a época deles, tiveram a fé deles, mas não viveram nos últimos dias, passaram com 144.000. Então 144.000 vai ser um povo especial. Louvado seja o Senhor. Apocalipse 14, verso 4, não se contaminaram com mulheres. Portanto, eles não se contaminaram com teorias falsas das igrejas. Ao ele ouvir um sermão, eles são bereanos. Eles ouvem alguém pregar, quer seja em vídeo, internet, ou texto de algum homem, filósofo, teólogo. Eles podem até ler, eles ouvem, mas eles vão ver se está escrito na Bíblia e no espírito de profecia. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, eles não têm iluminação. Isaías 8:20. Então, eles são pessoas bereanas. Eles não se contaminam com teorias falsas porque eles buscam na palavra ver se é isso mesmo que está escrito. Louvado seja Deus. Possamos ser um bereano, irmãos. Não ficar aceitando o que os outros falam. Apocalipse 14, verso 4, diz que eles são virgens. Portanto, eles são puros de coração. Eles são puros, limpos. São como aquele que Jesus falou. Aquele que quiser entrar no reino do céu, seja como uma criança. Uma criança é pura. Não tem a malícia, a maldade que um adulto tem. Então, nós devemos ser puros de coração, assim como uma criança. Apocalipse 14, verso 4, diz que segue o Cordeiro para onde quer que vá. Então eles seguem os passos de Jesus. Eles têm o caráter de Cristo, que é o nome do Pai em suas testas, e eles seguem o Cordeiro para onde quer que vá, eles seguem os passos de Jesus. Aquilo que Jesus indica para eles na palavra do Senhor, eles aplicam nas suas vidas, porque eles seguem aquilo que Jesus fala. Jesus diz assim:
As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, os sinceros, 144.000, eles ouvem a voz de Jesus e seguem. Eles não ficam hesitando e dizendo aquela palavra tão falada em nosso meio. Não tem nada a ver. Eles vão ver se na palavra tem tudo a ver e ao entender que é isso que Jesus quer, está escrito na sua palavra, eles colocam em prática. Apocalipse 14, verso 4 também diz que eles foram comprados como primícias, né, para Deus e para Jesus pelo sangue do Cordeiro. O que é primícia? É os primeiros frutos, os melhores frutos. Então eles vão ser os melhores frutos tirados de uma época terrível, que lá em Apocalipse 3 a gente vê Laodiceia, a última igreja, o último período, né? Não tem um elogio. Não tem um elogio. É uma geração que a gente está hoje corrompida, perversa, terrível, mas Deus vai tirar os melhores frutos, as primícias para Deus. Dentre essa geração corrompida, né? Louvado seja Deus. Deus é poderoso, tudo posso naquele que fortalece. Filipenses 4,13. Apocalipse 14, verso 5, diz assim, que nas suas bocas não se achou engano. Então não tem engano na sua boca. Eles não são atores. Eles não são hipócritas. Eles não agem com falsidade. Na boca deles não tem engano. É sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Louvado seja Deus. Se eles um dia foram pessoas enganosas, pessoas falsas, mas eles se converteram e foram transformados pelo sangue de Cristo. Isso é evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Apocalipse 14, verso 5 também diz que eles são irrepreensíveis diante do trono de Deus. O que é irrepreensível? Não tem repreensão. Por que eles não têm repreensão? Porque eles foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Eles se converteram, eles abandonaram o seu pecado pelo poder de Jesus. Vamos ver agora, fazer um paralelo com Daniel, os 144.000, e ver um tipo Daniel, os 144.000. As características do verdadeiro servo de Deus. Vamos ver Daniel 3. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no Velho Testamento, porque Apocalipse e Daniel são livros paralelos. Temos que estudar em conjunto. E na minha Bíblia diz assim, verso 4 a 8. Capítulo 3, verso 4 a 8. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvir o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole, e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. Verso 12. Há uns homens judeus, as quais constituem sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Os teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Verso 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Verso 17, diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e quem nos pode livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, da tua mão, ó rei. E o verso 18, se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Verso 26 agora. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde.
Então Sadraque, Mesaque, Abednego saíram no meio do fogo. Verso 28. Falou Nabucodonosor, dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e o livrou seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Olha que história magnífica, irmãos, poderosa. Então Nabucodonosor, em Daniel 2, ele teve um sonho, e Daniel revelou para ele o que iria ser o sonho, que ele ia ser a cabeça de ouro. E ele não se contentou nisso, ele falou: não, o meu reino não passará. Eu vou fazer uma estátua de ouro inteira, porque meu reino não vai passar. E ele fez com que todos adorassem ao som de músicas. Interessante, viu? A música tem poder de influenciar as pessoas. Cuidado! Ele, ao som das músicas, toda sorte de música, como falou a palavra do Senhor, que as pessoas, quando ouvissem essa música, ajoelhassem, adorassem a estátua de Nabucodonosor. Ali tinha impérios, tinha pessoas. Interessante que nesse relato a gente vê que em Daniel 1, quem foi levado cativo? O povo de Israel, o povo de Jerusalém, né? Foi levado cativo. Ali tinha levitas, ali tinha sacerdotes. E o que se diz que só 3 estavam em pé. Com certeza tinha alguns ali que criam, sabiam que não era para adorar nenhum, não se adorar, não ajoelhar estátuas, que está no mandamento de Deus, a nenhum ídolo, né? E se ajoelharam por medo. Cuidado, irmão, cuidado com a covardia espiritual, cuidado com o medo. E não tem esse negócio, eu vou ajoelhar, mas no meu coração não estou adorando. Deus quer que a gente dê o testemunho. Deus quer que a gente fique em pé. Não adore, não encurvará a nenhum ídolo. Interessante. E aí esses jovens ficaram em pé. Louvado seja o Senhor. Em Daniel 3, capítulo 3, verso 4 ao 7, todos os povos, nações e línguas foram ordenados a adorar a estátua do rei de Babilônia, ou ser queimados na fornalha de fogo ardente. Todos adoraram. Então, com medo de ser jogado na fornalha, todos adoraram. Mas somente 3, alguns 3, os jovens hebreus não submeteram à autoridade do rei, que está em Daniel 3, verso 8 e o 12. E Daniel 3,13, Nabucodonosor ficou sabendo que tem 3 que não adoraram, ficou furioso com esses servos de Deus. E ele mandou: vem aqui até a frente, vou dar outra oportunidade. Quem sabe vocês não ouviram, né? Em Daniel 3, 17 a 18, aí está a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego. Interessante, vou ler de novo essa resposta que é muito linda. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, da tua mão, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então ele diz assim, ó, se Deus vai nos livrar, rei, eu não sei, está na mão de Deus. Se ele quer nos livrar, ele vai nos livrar. Mas de uma coisa você fica sabendo, nós não vamos adorar a estátua de ouro que você levantou. Que bênção, irmão. Jovens, muitas vezes a gente às vezes diz assim, mas jovem é assim mesmo, essa é fase, né? E tal. Mas a gente vê jovens como o Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e como José, foram homens de Deus, irmão, na sua juventude, serviram a Deus. Então não tem essa de fase. É porque a apostasia está tão grande que se tornou tão normal que a gente acha que não tem problema não. Mas não. Deus quer que a gente seja íntegro, justo, reto, tanto na adolescência, tanto na juventude, como adulto, como que a gente seja idoso. Que a gente vê no relato de Daniel depois, ele está bem idoso e ele ainda firmado nos caminhos do Senhor. Não há desculpa para nós. Daniel 3, 26 a 28, Daniel 3, 26 e o 28, Nabucodonosor reconhece que esses jovens são servos do Deus Altíssimo, que ele diz, sai servos do Deus Altíssimo, que ele viu, ali quando jogou na fornalha ardente, ele joga 3 e aparece 4 ali. Interessante que quando eles saíram, nem cheiro de fumaça esteve sobre eles.
E aqueles homens, soldados que jogaram eles, foram queimados só pelo bafo da fornalha. E os servos de Deus, não aconteceu nada com ele. Isso nós temos que ter fé, irmão. Se a gente está na fornalha ardente dos problemas, da perseguição, Deus pode nos livrar. Em nome de Jesus. Hoje, irmão, estamos sendo reconhecidos na sociedade como servos de Deus. Nabucodonosor reconheceu como servos do Deus do Altíssimo. E na sociedade, na escola, no trabalho, na igreja, nós somos um servo de Deus ou somos mais um? Temos que ser a diferença na sociedade. Nós temos que ser diferente do mundo, em nome de Jesus. Outros exemplos de um servo de Deus que são irrepreensíveis, que é uma comparação com 144 mil, serve de paralelo, como o servo de Deus deve viver. Daniel 6, verso 3 a 5. Daniel capítulo 6, verso 3 a 5. Na minha Bíblia diz assim: Então mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nenhum erro nem culpa. Verso 5. Então esses homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. E o verso 13 agora, meus irmãos. Verso 13 diz assim para nós: Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é o dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinalaste. Antes 3 vezes por dia faz suas orações. Verso 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Verso 20 a 23. E chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste, e disse: Ó rei, a Daniel. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia caso que teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Verso 21. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, Deus, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Então é uma história bem conhecida, né? Daniel na cova dos leões. Os homens que tinham inveja de Daniel disseram claramente que não achava nada nele, né? E Daniel 6,3 diz para nós que ele tinha um espírito excelente. Daniel tinha um espírito excelente. Então, a palavra do Senhor nos diz claramente que ele tinha um espírito excelente, um espírito de Deus, um espírito de Cristo na sua vida. Daniel 6,4. Ninguém podia achar ocasião ou culpa contra ele, pois ele era fiel. Então, não achando culpa nele, os homens que eram inimigos dele, o que eles fizeram? Fizeram uma tramóia aí, né? Falaram pro rei: ó rei, vamos durante 30 dias aí fazer um edito que ninguém vai adorar outro Deus a não ser o Senhor, a não ser adorar o rei. Entendeu? E o rei não sabia dessa trama. E o rei selou isso, essa lei. E a lei dos Medos e dos Persas, quando sela, não pode revogar. Não pode revogar. Durante 30 dias não poderia revogar. A fidelidade à lei de Deus será a grande prova, que está em Daniel 6,5, para os profetas do povo de Deus. Então, a fidelidade à lei de Deus que Daniel teve
Foi uma grande prova para ele e será uma grande prova para nós. Que vai sair um decreto aí, né? Que ninguém pode comprar nem vender, a não ser que tenha a marca da besta, que é o domingo. E aqueles que insistirem em guardar o sábado vão ser perseguidos, assim como Daniel foi. Então há um paralelo em Apocalipse, Daniel é Apocalipse. Daniel 6, verso 13, verso 16 e 20, Daniel é um verdadeiro servo de Deus, porque ele ficou fiel a Deus. Fiel a Deus. Então o mesmo rei reconheceu ele como servo de Deus, porque o rei disse, o Deus que você serve, Daniel, vai te livrar. E Daniel 6, 21 e a 23, em Daniel foi achada inocência diante de Deus e diante dos homens. Louvado seja Deus por isso. Então Daniel foi um servo de Deus, uma característica de um servo de Deus irrepreensível dos 144 mil. Então o mesmo rei viu que havia inocência diante dele e ao chegar, teve que mandar Daniel na cova dos leões. Os leões não tocaram e o rei foi logo de manhã ver Daniel e Daniel estava vivo. E aí o que aconteceu? No final da história a gente conhece, né? Que os inimigos de Daniel, que foram levados depois para a cova dos leões, antes de eles descerem ao buraco, eles já foram estraçalhados pelos leões. Então Deus honrou a fidelidade de Daniel. E agora nós vamos entender qual foi o segredo da vitória desses homens. Daniel e seus 3 amigos. Qual foi o segredo da vitória deles? Daniel, vamos voltar um pouco para trás na Bíblia. Daniel capítulo 1, verso 1. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Verso 3 a 6. E disse o rei a Apenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda sabedoria e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidades para assistirem no palácio do rei, a quem lhe ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Verso 5. E o rei lhe determinou porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o verso 8, para nós, diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. É interessante esse relato, que Daniel 1:1 diz que para nós que Babilônia invadiu a igreja de Deus, né? Eles foram levados cativo. Então, a igreja, nossa igreja de Deus hoje, a igreja adventista, a nossa igreja, não é Babilônia, a nossa amada igreja. Mas tem muitas pessoas que têm invadido com coisas de Babilônia dentro da igreja. Alguns têm introduzido coisas de Babilônia na igreja do Senhor. Daniel 1, verso 3 a 6. Os filhos de Israel foram provados porque tentaram mudar a cultura dos filhos de Deus. Nossos filhos de Deus ficaram firmes. Eles foram provados nisso, foram perseguidos, foram achincalhados, foram chamados de fanáticos, mas eles ficaram firmes. Assim como você também deve ficar firme. E Daniel 1:8 fala do segredo da vitória deles, né? Daniel e seus 3 amigos obedeceram a Deus em tudo e recusaram os alimentos não saudáveis. Eles rejeitaram aqueles alimentos, porque eles sabiam que esses alimentos iam entorpecer a mente deles, iam deixar com a mente deles anuviada para a palavra do Senhor. Eles ficaram firmes e ficaram com a mente limpa, sã. E isso o que traz a mensagem de saúde para nós. Para que possamos ter uma mente clara para ouvir a voz de Deus e não aceitar esses dogmas de Babilônia. E um texto da nossa profetisa, Conselho sobre Regime Alimentar, página 30, diz assim: Há muitos entre os professos cristãos hoje que denunciariam Daniel como tendo sido demasiado minucioso. Então,
há muitos entre nós que, se Daniel tivesse conosco hoje, teria denunciado ele como tendo sido demasiado bem minucioso, julgando um estreito e fanático. Então, se Daniel estivesse conosco hoje, seria julgado de fanático, estreito. Consideraram de mínima consequência a questão do comer ou beber. Então, essas pessoas que julgavam, poderiam julgar Daniel, que julgam muitos hoje, Daniéis da vida aí, que são os fiéis, em nome de Jesus, consideram a mínima consequência a questão do comer ou beber, para que se reclame uma posição assim decidida. Posição que envolve provável sacrifício de toda vantagem terrena. Então as pessoas, para que sacrificar? A alimentação é coisa mínima, não tem nada a ver. Aí está em vermelho para nós. Mas os que assim arrazoam verificarão no dia do juízo que viraram as costas às expressas exigências de Deus, tendo colocado sua opinião como norma do que é direito ou errado. Então é aquela famosa frase, não tem nada a ver. Deus só quer o coração. Mas aqueles que fazem isso têm colocado sua opinião no lugar da voz de Deus. Os que assim arrazoam verificaram no dia do juízo que eles viraram as costas para a mensagem de saúde que Deus nos deu, para que possamos ter a mente clara. E no juízo, essas pessoas que desobedeceram a Deus vão ser julgados na balança do Senhor. E que Deus abençoe, que não seja eu e não seja você. Continuando o texto, essas pessoas vão descobrirão que os que lhe pareciam sem importância, a mensagem de saúde, não era assim considerado por Deus. Suas exigências devem ser obedecidas religiosamente. Então, aquilo que Deus falou, nós devemos obedecer religiosamente, não colocar nossa opinião como norma do que é direito. Deus só quer o coração, eu sou salvo, é só pela graça, eu faço de tudo. É só pela graça, mas não foi de graça. E nós, pelo poder do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, devemos fazer sacrifício. Então, tudo que Deus falou para nós não é sem importância. Deus não gasta palavras. Aquilo que Deus revelou é isso mesmo que Ele quis dizer. Aquilo que Deus escreveu na sua palavra é isso mesmo que Ele quis dizer. Não precisa ir no grego, no hebraico, no latim. É essa palavra do Senhor que Deus nos deu no século XVI, que trouxe das línguas originais para a nossa língua materna, é confiável. E Deus é tão misericordioso com o seu povo, a última geração, que nos deu o espírito de profecia, comentando a Bíblia. Então nós temos 2 compêndios aí, ó, inspirado, 2 livros poderosos, que é Bíblia e o Espírito de Profecia. Louvado seja o Senhor. Nós não estamos cegos, não precisamos seguir homens, precisamos seguir somente a palavra de Deus. Esse texto que está em Educação, páginas 56 e 57, é bem interessante. A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que se não comprem e não se vendam. Então a maior necessidade do mundo, irmãos, é de homens e mulheres que não se compram e não se vendem. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Então Deus quer homens e mulheres que no íntimo gênero humano, ser humano, que no íntimo da alma sejam verdadeiros, honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Tem que chamar, não é por parábolas. A nossa mensagem presente nos últimos dias não é para pregar sobre parábolas. Hoje é chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola ou é ao polo. O que é a bússola e o polo? A bússola, ela aponta diretamente para aquilo que é o polo. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Homens íntegros, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Ainda que possa cair o céu na nossa cabeça, que isso é impossível. Nós devemos assim ficar firme pelo que é reto, firme, permaneça firme. Com Educação, páginas 56 e 57. Louvado seja o Senhor, porque nos dá uma direção, nos dá firmeza, nos dá ânimo
pela palavra inspirada. O apelo para nós, que está em 2 Coríntios, vamos abrir a nossa palavra, a palavra do Senhor, em 2 Coríntios 6, 14 a 18. 2 Coríntios, essa é uma palavra para apelar aos nossos corações. Deus é bom, irmãos, e a sua misericórdia dura para sempre. Nós não somos consumidos hoje pela misericórdia do Senhor, mas logo fechará a porta da graça. E aquele que é santo continua em santificação, e aquele que é ímpio continua na sua impiedade. Não tem mais transformação de caráter, o caráter deve ser transformado antes da porta da graça se fechar. Então vamos lá, 2 Coríntios 6, 14 a 18. Não vos prendais em um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei, e entre ele andareis. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Verso 17. Por isso sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Eu vos recebereis. E eu serei para vós pai, e vos serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então o que Deus pede de nós, irmãos? O povo da última geração, aqueles que vão subsistir, é que a gente não se prenda com um jugo desigual, com o infiel. Nós somos luz, nós não podemos andar nas trevas. Se nós somos filhos de Deus, nós não podemos andar nas práticas dos filhos de Belial. Temos que ser fiel a Deus. O que tem consenso que nós somos templos de Deus, templos viventes com os ídolos. Então Deus pede para nós a gente se apartar, irmãos. Se apartar desses ídolos. Porque quem poderá suportar aquele grande dia? Somente aqueles que viveram toda a verdade, que conheceram e foram purificados de toda a contaminação pelo sangue de Jesus e aperfeiçoaram as suas vidas no temor do Senhor Jesus. Hoje é o dia de reavivamento e reforma. Creia, Jesus tem poder, irmãos. Jesus, em Cristo, tudo a gente pode, em Cristo que nos fortalece. Que Deus nos ajude, que nós possamos viver, irmãos, de acordo com a luz que nós temos, para que possamos estar em pé naquele grande dia e suportar a vinda do Senhor e nós dizemos: esse é o nosso Deus a quem nós aguardarmos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.